Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo importante, porque vamos atualizar a situação do Vinha. Até a gravação desse vídeo aqui o Flamengo não se manifestou, mas nós apuramos a situação do Vinha. Vou dar um spoiler, ele já até passou pela cirurgia, e ele vai ficar quanto tempo parado? O que de fato aconteceu com o joelho do jogador? Nós vamos trazer no vídeo de agora. E também no vídeo de agora vamos falar sobre o Wesley, que vive os seus últimos momentos com a camisa do Flamengo, porque já há um acordo entre Flamengo, Atalanta e Wesley. Em breve, o jogador vai se despedir do Flamengo, ou seja, a venda está bem encaminhada. Por quanto? Quanto que o Flamengo vai receber de maneira fixa? Quanto de bonificação? Também contaremos isso. E o Flamengo já tem alguém na mira para a reposição de Wesley na lateral direita? Sim. Vou dar outro spoiler. É um jogador português que estava no futebol inglês. Dei um bom spoiler. E Fabrício Bruno vai ser vendido, a diretoria vai contratar reforços. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Não perca essa oportunidade, é só clicar no sininho aí. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal, Matias Vinha, ele já passou pela cirurgia, repito o que eu falei na introdução do vídeo. O Flamengo, até a gravação desse vídeo aqui, não havia noticiado, publicado, informado em lugar nenhum sobre o Matias Vinha, o que de fato aconteceu com ele. Nós apuramos que o lateral esquerdo uruguaio passou por uma cirurgia hoje, dia 15 de agosto, no Copa Star, no mesmo hospital que o Cebolinha passou pela cirurgia ontem. E o Matias Vinha, ele não teve uma lesão simples no joelho não, muito pelo contrário. Ele teve contusão no menisco e também no ligamento. Esse jogador aí vai ficar pelo menos 6, 7 meses parado, ou seja, só volta em 2025. E ele passou por essa cirurgia, agora vai ter um longo período de recuperação, uma contusão extremamente séria, tal como é a contusão do Everton Cebolinha. O Cebolinha, para quem não sabe, para a audiência rotativa, foi no tendão de Aquiles. Ele rompeu praticamente todo o tendão de Aquiles do pé esquerdo, da perna esquerda, passou pela cirurgia. Já o Matias Vinha foi no joelho, se eu não me engano, no joelho direito. Ele teve lesão no menisco do joelho e também no ligamento, ou seja, lesões extremamente sérias que vão exigir muita paciência do jogador, um longo período de recuperação, como aconteceu com o Bruno Henrique, por exemplo, e é óbvio que fica sempre aquela dúvida de como o jogador vai voltar. Mas, enquanto eles não voltam, o Flamengo vai sim ao mercado em busca de reforços e já vou falar sobre isso. Porque antes de contratar, provavelmente o Wesley será vendido, porque já existe um acordo entre Flamengo, Atalanta e Wesley. Base salarial, com o jogador tudo definido, informação que a gente trouxe em primeira mão, desde domingo, se eu não me engano, sobre o interesse da Atalanta. Ontem a gente mencionou que a Atalanta havia topado 18 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, mas isso vai mudar, vai voltar para 16 milhões de euros e 4 milhões de bonificação. Como assim, Vini? Por que o Flamengo vai fazer isso? Simples, porque o Flamengo entende o seguinte, se fosse 18 fixo e 2 milhões em bonificação, essas metas dessas bonificações eram extremamente difíceis de serem batidas. Então o Flamengo prefere colocar 16 milhões fixos e 4 milhões em bonificação em metas que são mais acessíveis, mais fáceis de serem batidas e, consequentemente, a chance do Flamengo ganhar mais é maior. Isso faz total sentido. A diretoria, na minha opinião, está certa. Estamos falando de uma venda de um lateral direito, 19 anos, que não é titular, a verdade é essa, de quase 120 milhões de reais. Repito, é uma venda absurda. Algo eu não iria imaginar nunca que ia chegar um clube da Europa para pagar 20 milhões de euros no lateral direito Wesley. E a Atalanta quer muito o jogador. O jogador também quer ir para a Atalanta, já está tudo certo. E aí será dessa forma, 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em metas. Quais são as metas?
calma, deixa definir tudo. Pelo que eu sei, eles trocaram documentos já, um documento chegou no Flamengo, o Flamengo não gostou muito do que tinha ali, uma cláusula, pediu para alterar, eles já estão trocando documentos, o negócio está muito bem encaminhado, e eu sei que muita gente vai imaginar que o Wesley foi reserva contra o Bolívar por conta dessa negociação. Não foi. O Tite já havia demonstrado que ia colocar o Varela como titular desde terça-feira. Tanto é que tem um outro jogador que está muito próximo de ser vendido, que é o Fabrício Bruno, que foi titular na partida. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se o Flamengo está vendendo o Wesley, é sinal que já tem alguém na mira para reposição na lateral direita. Sim, é verdade, já tem alguém na mira. E eu vou ser sincero, esse nome eu vi primeiro num perfil no Twitter chamado Paixão, Mengão, algo assim, para dar os devidos créditos. E aí eu fui apurar e de fato me confirmaram que o Flamengo tem interesse sim na contratação desse jogador, que é o Cédric Soares, jogador que está livre no mercado e atuou pelo Arsenal na última temporada, jogador português de 32 anos. Para quem não conhece, ele começou no Sporting de Portugal, ficou lá durante muito tempo, passou pelo Southampton da Inglaterra, Internazionale da Itália, chegou ao Arsenal na temporada 2019 e 2020, teve uma rápida passagem pelo Fulham na temporada 2022-2023 por empréstimo, depois retornou ao Arsenal e agora está livre no mercado. Foi campeão já da Eurocopa, 2 vezes campeão da Taça de Portugal, 1 vez campeão da Supercopa da Inglaterra, 1 vez campeão da Nacional Júnior C e 2 vezes campeão da Nacional Júniores A. Então é um jogador que tem um currículo de respeito. Idade, 32 anos, experiente. Então já é um nome que está na mira do Flamengo. O Flamengo tem interesse, as conversas estão em estágio inicial, é o que eu posso falar para vocês. Porém, a venda de Wesley está muito bem encaminhada, bem próximo, a qualquer momento pode ser sacramentado. Pelo que eu sei, dificilmente o Flamengo vai liberar depois do jogo contra o Bolívar lá na altitude. O Flamengo quer ter o jogador à disposição, até porque não sabe se vai precisar do Varela ou não, enfim, como que vai ficar a situação do Varela, e tá certo o Flamengo. O Flamengo tem que ter o jogador à disposição, depois libera e aí ele é vendido, repito, uma venda milionária, absurda, 120 milhões de euros. Outro jogador que está muito próximo é o Fabrício Bruno, conversas bem avançadas para que o jogador seja vendido ao Rennes da França, repito, 13 milhões e meio de euros, mais 1,5 em bonificação, totalizando aí, podendo totalizar 15 milhões de euros, mais uma venda absurda do Flamengo, portanto, podendo ganhar 120 milhões de reais com Wesley, 90 milhões de reais com o Fabrício Bruno, totalizando 210 milhões de reais em 2 jogadores. Eu vou falar, a venda do Fabrício Bruno por esses valores também é algo absurdo. É um jogador de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira, tudo bem, é titular absoluto, mas já tem uma idade avançada. Confesso para vocês que eu também não imaginava que fosse chegar uma outra proposta como essa, como chegou a do West Ham, e o jogador na ocasião não quis ir, o Flamengo topou, agora chegou do Rennes da França, e o jogador topou porque ele vai ter um aumento salarial, vai ganhar cerca de 30% mais lá no time francês. Na época do West Ham, ele entendeu que, financeiramente falando, não valeria tanto a pena, tanto é que ele recusou a proposta do time inglês e agora está muito próximo do time francês. E aí muita gente se pergunta, e contratação, vai ter, não vai? Sim, o Flamengo vai contratar cerca de 4 jogadores, pelo menos, nessa janela de transferência ainda, que está na reta final, mas o Flamengo corre contra o tempo. Inclusive, segundo o jornal O Globo, a diretoria, encabeçada por Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende ir à Europa para buscar reforços nessa janela de transferência. Então, o Flamengo se movimentando, tanto para a venda quanto para a contratação. Em breve a gente vai ter novidades aí. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao podcast Mundo GV, falou sobre isso, que na próxima semana o Flamengo deve anunciar alguns reforços. Para finalizar o vídeo, galera, só um assunto rápido aqui de política. O Flamengo, a Assembleia Geral do Flamengo não vai alterar a data da eleição do Flamengo, marcada para o dia 9 de dezembro, numa segunda-feira. Muita gente se movimentou nos bastidores para ter alteração, para essa data ser alterada para um sábado, dia 7 de dezembro.
mas o presidente da Assembleia Geral já bateu o martelo, não vai ter alteração de data, vai ser sim numa segunda-feira. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo para vocês, forte abraço, fui!